Diz assim a palavra do nosso Deus Altíssimo. Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 9. Glória a Deus. A minha tradução é um pouco diferente, mas vai bater um pouco com a emoção na gramática. Porque é uma Bíblia judaica, hebraica e aramaica. Algumas partes. É o original. Diz assim a palavra do Senhor: não muito de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pelo fato de saberes que seremos julgados com maior severidade, porque todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no que diz, é um homem maduro, na que vocês têm perfeito, é capaz de tomar as rédeas de todo o seu corpo, quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que não eles nos obedeçam. Podemos controlar o corpo todo do animal. Pensem também que um navio, embora que seja tão grande e impelido por fortes ventos, e o piloto dirige na direção que se quer mediante um leme pequeno. Da mesma forma é a língua. Diga assim: língua. É uma pequena parte do corpo, mas se gloria-se de grandeza, de coisas grandes. Vejam que um fogo pequeno é capaz de queimar uma floresta. Versículo 6. Sim, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela está alojada entre os membros do corpo, do nosso corpo. Vida seu fogo, alimentando pelos os seres humanos, domina e contínuo, domesticando todas as espécies de animais, aves e répteis e criaturas do mar. Entretanto, ninguém consegue tomar a língua. Ela é incontrolável e maligna, cheio de veneno mortal. Assim diz o original: cheio de veneno mortal. Versículo 9 e último: com ela bendizemos Adonai, ou seja, Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoemos as pessoas criadas à imagem do Deus vivo. Amém? A campanha, pastor, quebrando maldição. Estou dentro um pouco do contexto. Irmão, diga assim bem forte: a maldição, bem na direita, a maldição deve ser rejeitada. E nessa noite, irmão, só em você com seus pés dentro da congregação, na igreja batista Adonai, o Senhor Adonai, Elohim, irmão, te deu a tua bênção. Se houver alguma maldição entre a tua família hereditária, vai cair por terra em nome de Jesus Cristo, irmão. A língua, irmão. O irmão Tiago, o apóstolo, ele dá claramente a dizer, pastor Fabrício, que a língua é difícil de se domar. Mas a irmã leu aqui um versículo espetacular, irmão. Não, da irmã? A irmã Dilma. Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo mas andam segundo o Quando nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus, é fácil de refrear a língua. A minha língua. Muitas das vezes, até mesmo no meu lar, eu estou no meu lar, muitas das vezes eu tenho que observar, prestar atenção, como que está programando na minha mente, quando haver alguma circunstância dentro do meu lar, como é que eu vou reagir? Principalmente no adolescente.
Diz assim o primeiro tópico: não espalhe semente de maldição. Como é não espalhar semente de maldição? E faz lembrar um texto muito claro em Marcos capítulo 11 e no versículo 20. No começo, na metade do texto, Jesus sente fome, irmão. Em Marcos capítulo 11, versículo 20. Só que na metade do texto, Jesus ficou com fome e viu de longe, viu com 12 discípulos, e tinha lá uma figueira, e a figueira estava com folhas. E Jesus olha e disse: vou até aquela figueira. Quando chega perto da figueira, lá está a figueira linda e maravilhosa, mas não era o tempo dela, pastor, e dá o seu fruto. E o discípulo olha para o Senhor: só cá comigo, como é que pode? Não está no tempo? E o que é que ele vai fazer? Vai fazer algum milagre? Vai ver algum milagre? Foi não. Olha o que foi que aconteceu. Olha o poder da língua. O Senhor chegou perto da figueira, olhou para o discípulo, pensando eu, olhou, não tinha nenhum fruto, não saciou a fome. E o Senhor soltou uma palavra que praticamente os discípulos ficaram atônitos. Como é que pode? O Senhor disse: porque tu não tem fruto, tu vai secar. Ou seja, por tu não ter fruto, tu vai ser amaldiçoada. E os discípulos ficaram aquele choque. Como é que pode, mestre? É mestre? Então vamos. Foram novamente para aquela cidade. Quando retornam no capítulo, versículo 20, no capítulo 11 de Marcos, quando eles retornam, a figueira está morta. Aí diz: o que o mestre quis dizer com isso? Alguma coisa o mestre quis falar comigo. O que foi que Jesus, na minha interpretação, o que foi que Jesus falou? Tem várias interpretações sobre esse texto. Jesus quis mostrar para os discípulos o poder da língua. Muitas das vezes, irmão, uma pessoa pode amaldiçoar uma criança, mesmo assim dando grávida. E mesmo tendo, já depois de estar grávida, está com 5 meses, 6, e tem um de 8 e outro de 10, fica dizendo: não era a hora. Outros dizem: eu queria uma menina. Outro: eu queria um menino. Não é a hora. Os outros ficam observando, os outros pequenos. Se forem inteligentes, vão dizer: vixe, imagine eu quando eu estava dentro da barriga dela, o que é que ela falava? Amaldiçoando, irmão. Quando aquela criança nasce, e aqueles outros filhos, eles começam a perceber algo muito diferente. Claro, com o poder da palavra que eles viram, e disse: se eu tivesse dentro daquela barriga, eu também fui amaldiçoado. Mas eu tenho certeza, irmão, que nessa noite, Jesus quis mostrar em Marcos 11, 20, que a figueira, que a palavra tem poder. Do mesmo jeito que a palavra tem poder, irmão, você tem autoridade no seu lar, você tem autoridade no seu casamento, de dizer: o meu casamento não vai mais abaixo, o meu casamento não vai abaixo, a porta vai se abrir, a porta vai se abrir. Irmão, prospere palavras agradáveis e de graça ao Deus Todo-Poderoso. 2. Quebrando